Glória a Deus, gente. Paz do Senhor, amém? Irmãos, feche teus olhos mais uma vez para a gente orar. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, para você começar a sua semana aí cheio da presença de Deus. Pai, nesse momento eu quero apresentar a tua igreja, cada família aqui representada, cada um daqueles que tem vindo, Senhor, até a tua casa, a comunhão, para buscar o Senhor. Eu entendo, Deus, que o Senhor nos trouxe aqui com propósito, e o Senhor tem uma palavra poderosa para a nossa vida, e que no nome de Jesus o Senhor anula todo e qualquer pensamento humano, mas que tudo seja para a glória e louvor do teu santo nome. Pai, nesse momento eu apresento essa palavra na tua presença, e que o Senhor possa glorificar o teu nome, para a glória de Deus, amém? Gente, vamos abrir a nossa Bíblia em Jó. Nós vamos falar sobre uma história muito conhecida, vai ser até uma breve palavra. Quem já foi abençoado até aqui? A partir do verso de número 1, vou contar essa história, a gente vai ler ela aqui rápido. Assim que os irmãos encontrar, diga glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. O texto aqui já começa falando sobre o caráter de Jó. Dificilmente, irmão, acredito que no meio de nós tem alguém tão próximo assim da integridade e da justiça que andava esse homem. E no verso 2 começa a falar agora não do caráter, começa a contar a história daquilo que Jó possuía. Então presta atenção aí, ó. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, olha o tanto de menino, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço, e era o homem, aqui está dizendo que ele era o homem mais rico do Oriente. Imagina só, irmão, quase que completa com o João Pedro, o presbítero João Pedro falou aqui na palavra de oferta, né, a respeito de ter uma prosperidade com integridade e justiça. Jó, ele era um homem íntegro, justo e era rico. Em alguns momentos eu já observei que algumas pessoas falam, né, que a riqueza não tem muito a ver com Deus, né? Faz até apologia, que parece que missão bonita, missionário bonito é aquele que passa dificuldade. É ou não é? Quando vem alguém assim que falou que foi para a África, foi para um lugar, passou muita dificuldade, né? A igreja acha tão bonito isso, né? Devia ser uma vergonha para a igreja, né? Porque no reino de Deus, né, quando a unidade, né, ao o serviço, ao cuidado, né, as pessoas no tempo do Senhor Jesus, ninguém passava necessidade, todo mundo distribuía o que tinha para que o outro não passasse nenhuma dificuldade. Então a nossa geração, ela tem uma ideia de que riqueza e prosperidade tem alguma coisa errada aí, está fazendo alguma coisa errada, porque para estar enriquecendo desse jeito. Jó não, irmão. Jó andava em justiça, caminhava com integridade, todo mundo conhecia ele na época, ele era grande referência na sociedade, tanto para os de fora quanto para os de dentro da igreja, vamos dizer assim, né, pelos que serviam a Deus, e tinha um monte de coisa, um monte de gente trabalhando para ele. E aí vai contar aqui no verso 4 o seguinte, que os filhos dele esbanjavam um pouquinho, irmão. Os filhos de Jó esbanjavam um pouquinho. Olha o que eles faziam aqui, ó, o que você faz de vez em quando aí, ó, churrascão, né? Os seus filhos costumavam a dar banquetes em casa. Era na onde? Família, um de cada vez, e convidava as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Era uma reunião de família, não tinha nada de errado. Eu já vi muito pastor pregador aí, né, fazer apologia que os filhos de Jó eram desviados, né? Não tem nada a ver isso aqui, eles estavam crentes, irmão, estava uma bênção, era entre família. Observa que, verso 5, terminando um período de banquetes, era um período, era uma festa longa, uma festa de família, Jó mandava chamá-los e os purificava.
De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Ele tinha uma vida tão íntegra e era um intercessor tão forte, que apesar de ele pensar que os filhos dele estavam bem, mesmo assim ele praticava o ensinamento da palavra dentro da sua casa e cuidava bem dos seus filhos e fazia sempre um sacrifício a Deus para ver se ninguém tinha pecado dentro da sua própria casa. O que eu quero mostrar aqui de início nessa mensagem, irmãos? Deus, ele não só tem o desejo de nos abençoar, independente do que nós somos ou fazemos. Deus, ele tem esse interesse de abençoar. Tanto que você vê que a chuva cai na lavoura do justo e do injusto. Você vê gente ímpio, gente que não teme a Deus, gente que blasfema contra Deus, gente que vive uma vida completamente torta. Eu falo assim, não é que todo mundo peca, tem dificuldades, mas eu falo aquela pessoa que não quer nem saber de Deus. Você vê essa pessoa enriquecendo muitas vezes na terra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você vai ver que dentro desse texto nós estamos falando sobre um homem justo, íntegro, que era rico, possuía uma família abençoada. E agora veja o que acontece aqui, irmão. Verso 6. Eu quero mostrar para você, irmão, que independendo de como está a sua vida hoje, às vezes você fica preocupado com aquela pessoa que fica te stalkeando lá no Instagram, que fala mal de você, né? Quantos inimigos você tem? Quantos inimigos você tem? Pergunta para alguém que está perto de você. Quantos inimigos você tem? Quantas pessoas não gostam de você? Teve gente que falou, vixe, eu acho que o problema é você, hein? Quer continuar o som, né? Irmãos, pode olhar para cá que o saco já foi, a parte do saco já foi. Olha bem para mim aqui. O que acontece? Quando você começa a pensar no tanto de gente que não gosta de você, ou então é uma, duas pessoas, ou é um problema que você tem no trabalho, você não tem dimensão, irmão, que existe um mundo espiritual que está torcendo para a sua ruína, para a sua desgraça. Não tem nenhum inimigo humano que você tenha, que tem mais ódio de você, por mais que você pense que não, do que o próprio mundo espiritual, o diabo e os seus anjos caídos. E é a influência desse mundo espiritual que muitas vezes faz com que essa pessoa te odeie. É por isso que Jesus, ele nos ensina a perdoar os nossos inimigos, orar por eles, porque não é a pessoa. Jesus morreu por humanos, irmão, mas os humanos são influenciados pela falta de Deus a fazer o mal, inclusive para mim, para você, ou muitas vezes usa a nossa própria vida para fazer. Não, pastor, eu não. Pedro tinha andado 3 anos com Jesus, lá no finalzinho, aí Jesus para na frente dos discípulos, só que Jesus vira para eles e fala assim, o que o povo está dizendo aí sobre mim? Aí eles falam, não, uns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é um profeta. E ele falou, e vocês que me conhecem, quem que vocês acham que eu sou? De repente Pedro fala uma loucura, irmão, para aquele momento. Pedro levanta a voz, depois de 3 anos discipulado com Jesus, e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aqui parece que é normal, todo mundo sabe disso. Mas para ele falar aquilo, ele falava de um peso, de uma autoridade, de uma revelação do céu. Jesus, ele exalta Pedro, ele fala, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi do céu, veio de Deus isso, para você saber isso. Aí Pedro já, porque ele queria ser o maior. Ele e João vivia brigando para ver quem que era o maior. Aí ele se incha todo e fica todo. Aí Jesus fala assim, muda de assunto e dá sequência e começa a falar o seguinte para eles: olha, gente, eu vou ter que morrer, vou ter que ser crucificado e etc e tal. Aí Pedro, todo cheio, que tinha acabado de ser elogiado, né? Eu tenho a revelação do céu, Deus fala comigo, ele vira para Jesus e fala: você não vai ser crucificado não, eu não vou deixar. Pode contar comigo, Jesus. Se possível, o que Jesus vira para ele e fala? Para trás de mim, diabo. Para trás de mim, Satanás. Na mesma hora que Pedro estava sendo um homem de Deus, que tinha a revelação do alto, na mesma hora ele estava sendo usado pelo diabo.
Então não fica pensando, irmão, que você está livre de em algum momento da sua vida ser tentado a falar dos outros, a prejudicar alguém, a criar uma facção, um movimentinho contrário de rebeldia, de rebelião. E quando a gente começa a quebrar esses princípios, sim, a gente dá uma grande legalidade para o diabo vir fazer um estrago na vida da gente. Só que Jó não. Jó não tinha nada. Aí no capítulo 6, olha o que acontece. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, anjos. E Satanás veio entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás. Quem que começa a conversa? Deus. Deus que falou para ele: de onde que você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra. Porque a casa dele é aqui, irmão. O mundo jaz o maligno. A terra é de Satanás. Não fica com esse negócio: ah, pastor, a terra é de Deus. Não, até o diabo é de Deus. Quem governa esse mundo é o diabo, irmão. É dele. Ele é o príncipe desse mundo, o príncipe do poder do ar. Ou seja, ele habita nas regiões atmosféricas, mas da terra. Ele é invisível igual o ar. E o texto lá de Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Fala que ele é o príncipe desse mundo, aquele que habita nas regiões celestiais desse mundo e governa aqui. Jesus até chega a dizer que o reino dele não é dividido, é por isso que subsiste. E aqui nesse momento ele se apresenta a Deus, né, de forma alegórica ou não, ele se apresenta e ele fala: eu venho de perambular pela terra. Ou seja, eu conheço todos os lugares, conheço a galera que mora lá, quem habita lá, eu conheço cada um. E aí, o 8. E o. Cadê? Passa aí. Então o Senhor disse a Satanás: reparou? Você estava lá pela terra, estava andando por lá, você reparou? Meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, justo, teme a mim e evita, não é que ele não pecava. Deus te chamou não foi para ser perfeito, Deus te chamou para evitar, porque a nossa luta é evitar pecar. Quando a gente chama Jó de íntegro, não está dizendo que ele não tinha pecado, está dizendo que ele evitava o mal, ele evitava pecar, e quando pecava se arrependia. E se os filhos dele pecassem, ele pensava: vou chorar e me arrepender perante a Deus pelos meus filhos. Continua. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Irmão, quantos aqui de verdade tem razão para temer a Deus? Tem ou não tem? Você não tem não? Eu acho que eles não entenderam, né? Quantos aqui tem razão para temer a Deus? Você não tem, irmão? Saúde, prosperidade, Deus tem abençoado a sua vida. Você não tem razão para temer a Deus? Você não tem visto a bondade de Deus, a graça de Deus na sua vida? Você tem muito, porque tem gente que pensa que para temer a Deus tem que estar passando dificuldade. Pelo contrário, irmão, aqui está dizendo que Jó tinha todas as razões do mundo para temer a Deus, porque ele era muito abençoado, e o diabo questionou diante de Deus. Você acha que o diabo não questiona? Olha aqui, irmão, você acha que o diabo não questiona? Ele fala assim: mas o Jorge, por que o senhor está usando o Jorge? O Jorge é isso, o Jorge é aquilo, o Jorge, porque o diabo ele é o acusador, e tem um diálogo no mundo espiritual todo dia para destruir sua vida, para acabar com a sua vida. Você acha que não? Pedro estava andando com Jesus, e ele falou: Senhor, eu vou contigo até o fim. Ele falou: não vai, porque eu estava orando agorinha por você, porque o diabo está querendo te peneirar igual trigo, e eu roguei ao Senhor para que isso não aconteça. O próprio Jesus estava intercedendo por Pedro, porque o diabo quer acabar com a minha vida e com a sua vida, irmão. Está entendendo o que eu estou dizendo? E não é só porque você está em pecado, só porque você errou. Jó era íntegro, irmão, ele era perfeito. Tem gente que pensa que Deus só vai ser com ele, só vai abençoar a vida dele quando ele for íntegro e justo. Deus já tem sido na sua vida, irmão, e grande a misericórdia de Deus, e é suficiente para você temer. E aí o diabo questiona: tem tudo para servir a Deus. Dá sequência aí comigo. Acaso tu mesmo, olha o que Deus faz por um justo, acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face.
E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E aí você conhece o restante da história. Ele perdeu tudo, irmão. Ele perdeu tudo. Eu vou ler só um pedacinho aqui com os irmãos. Ele perdeu tudo. Pode deixar a Bíblia aberta aí, já eu volto. Perdeu tudo. E o que eu acho interessante do momento que Jó estava ali, e o diabo já foi ao encontro dele. E as coisas começam a acontecer um evento após o outro, irmão. É uma coisa atrás da outra. Coloca aí na notícia. Observa só. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, olha o que aconteceu. Um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto. Quando os sabeus os atacaram e levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar. Vai. Ele ainda estava contando a primeira má notícia. Chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus, não foi do diabo, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar, um relâmpago, né? Vai lá. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro. Olha lá, ele estava contando a segunda notícia ruim, chega outro. Os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram tudo embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar a notícia. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro. Uma desgraça atrás da outra, irmão. Uma notícia, um evento após o outro, assim, em seguida. Os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho. Olha o que aconteceu. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram e eu fui o único que escapou para contar. Ao ouvir isso, olha o que aconteceu. Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça e então prostrou-se em rosto em terra em adoração. Você sabe o que me chama a atenção aqui? Que foi um evento após o outro, irmão. Um seguido do outro. Era uma tragédia atrás de outra. Irmão, você já passou por um momento que parece que as coisas estão tudo dando errado assim, em sequência? Quem já passou por esse momento assim? Parece que é um atrás do outro. Quando você acaba de consertar o farol do carro, estoura os 2 pneus. É de jeito ou não é? Aí você está chegando em casa que arrumou os 2 pneus, a mulher chega e fala: o menino está doente, vai ter que levar no hospital. Quem já passou um momento assim difícil na vida, irmão? De verdade. Muita gente. É muito difícil, irmão, a gente aprender a lidar com esse tipo de crise. Mas Jó, você vê o valor que ele dava à sua família, porque todas as vezes que alguém chegava, contava a notícia que acabou, que os camelos morreu, que as ovelhas morreu, ele ficava observando. Aí chegava outro. Mas quando falou que era a família dele que tinha morrido, aí ele rasgou as vestes. Percebe, irmão, que a vida de Jó, ela não estava vinculada a correr atrás de prosperidade para que os seus filhos fossem abençoados, sua família fosse abençoada. A prosperidade de Jó estava em ver a sua família bem e servir o Senhor, e se preocupar em servir o Senhor independente de qualquer coisa. E Deus conhecia o coração de Jó. Muitos de nós, irmãos, hoje nós estamos trocando os valores. Nós estamos muito mais preocupados em ter para temer a Deus, ter para servir a Deus, do que servir a Deus de verdade com um coração sincero. E aí, quando a gente começa a passar por algum tipo de dificuldade, que eu percebo, porque eu pastorei a igreja, eu converso com no mínimo 8 irmãos por dia aqui na igreja, né? O que acontece? Você vai conversando, vai ouvindo os irmãos falar, você conversa com gente de tudo quanto é lugar, e as pessoas estão muito, irmão, muito voltadas a essa desculpa de que, olha, eu trabalho muito, olha, eu não tenho tempo para Deus, olha, a minha vida está muito difícil, eu estou passando por várias dificuldades. Irmão, garanto a você que nada se compara ao que Jó passou. Será que tem alguém aqui que queria ser tão aperfeiçoado e passar por tudo isso aqui que Jó passou? O povo nem gosta que prega de Jó, viu, Hamilton? Porque quando você fala de Jó, os irmãos ficam assim: está repreendido, está amarrado, misericórdia, aconteceu um trem desse comigo, eu estou perdido. Pode ficar tranquilo, irmão, esquenta a cabeça não. Deus não vai permitir você passar por nada daquilo que você não consegue
suportar. Fica tranquilo, você nunca vai cair na pele de Jó. Nunca, fica tranquilo. Mas aquilo que você vem passando e tem passado, irmão, você precisa entender uma coisa. Tem 3 coisas que nós passamos, e pode ser até em sequências desse jeito, vários eventos acontecendo na nossa vida, que nos impede de fazer a vontade de Deus. A primeira é o acaso. Vocês acham que isso aqui que foi culpa de Jó? Quem acha que foi culpa de Jó? Não foi. Foi Deus que quis uma conversa no mundo espiritual invisível. Deus falou, pode ir. Um acaso. Para quem estava de fora, falou, nossa, mas que situação difícil, caiu um relâmpago, né? Aconteceu isso. Na sua vida acontece vários acasos, que às vezes você não sabe lidar com aquilo. Para você e para mim é acaso, mas nós sabemos que tudo Deus tem um controle e sabe de todas as coisas. Mas para você é um acaso. Tem uns irmãos que espiritualizam tudo, né? Foi viajar, sei lá, furou o pneu, ou encostou o carro num determinado lugar, ai, o diabo está furioso. Não, irmão. Talvez você não está fazendo a manutenção certinha do seu carro. É ou não é? Largou você no caminho, você vai pôr a culpa no diabo agora. É ou não é? Foi lá e recebeu uma multa. Satanás está furioso. Mas atravessou o sinal vermelho. Está infringindo leis. É ou não é? Então, tem muitas coisas que não são espiritual, irmão. Teve uma vez uma irmã chegou contrariada. Pastor, prenderam a minha moto. Aprendeu por quê, irmã? Porque eu não tenho habilitação. O diabo, não é o diabo, irmão, né? Não é o diabo, né, irmão? Aleluia, não é o diabo. Então existem acasos, situações na vida da gente que a gente vai passar. E essas situações acontecem, a gente não sabe o porquê. E quando a gente não sabe o porquê, você tem que atribuir a quem, irmão? Ao diabo? Não, sempre atribua a Deus, irmão. Eu não dou um pingo de glória para Satanás, não dou, irmão, ênfase para eu acho que foi o diabo. Não, foi Deus que permitiu. Porque o diabo não merece nem glória de coisa ruim que acontece. Nem isso ele merece. Amém ou não amém? E aí tem uma sequência de eventos também que vem acontecendo com a vida de alguns irmãos. Que é o quê? É a sequência de eventos das suas escolhas ruins. Sabe aquela pessoa que não é o acaso, irmão, não é igual aconteceu com Jó. É a pessoa que foi lá e rebentou com o cartão. Aí está passando uma luta, dificuldade, não dorme direito, sabe? Faz dívida, arruma confusão, se mete na vida alheia de todo mundo. Tem gente que caça problema, Lucas. Ela vê um negócio no Instagram lá, da vida do outro, do casal, que ela nem conhece, aí ela vai no... Aquela linguinha de cobra, você viu? Largaram. Começa a se... Aí o trem tira o print, vai daqui, vai virando uma bola de neve, daqui a pouco a pessoa está toda arrebentada, toda lascada. Por quê? Porque foi se metendo onde não devia. Irmão, quantas guerras, talvez hoje você está no meio de uma guerra que não é sua. Está no meio de uma confusão que não tinha nada a ver com Deus na sua vida, nesse lugar aí. Por quê? Porque você escolheu. Você decidiu se meter, você foi lá e deu o palpite. Ah, meu irmão, quanto a gente ganha de ficar calado no nosso canto e cuidar da nossa própria vida. Fala para alguém que está do seu lado, vai cuidar da sua vida. Sabe por quê? Porque se você não cuidar, o povo já está cuidando aí, não está? Cuida, irmão. Só que eu estou dizendo para os irmãos que muitos problemas que nós estamos enfrentando hoje não é culpa do diabo, não é o acaso, não é uma permissão de Deus, mas é simplesmente uma escolha ruim que você fez. Como é que eu faço, pastor, para não fazer escolhas ruins? Vou ler a Bíblia 24 horas, que aí eu não erro, aí erro do mesmo jeito. Porque nós estamos sujeitos a falhas, mas a gente tem que evitar errar. Irmão, eu estou falando isso aqui por Deus. Eu estou vendo gente passando necessidade, dificuldade, porque não administra o pouco que tem da maneira certa. Aí depois fica fazendo de vítima. Ai, estou passando dificuldade, é tanta luta, está tudo caro, irmão. Mas você está lá na sua casa, aí passa uma promoção dividida, você nem precisa daquele troço. Aí você vai lá e vou comprar isso aqui porque está barato. Aí mete a cara e faz uma conta, sabe, todo errado. Como é que vai fazer, irmão? Como é que você vai ter alegria de servir a Deus? Deus está te abençoando.
Teve um dia que um irmão até falou, que eu quase não falo disso, mas vou falar aqui. Questão de dízimo, né? Tem gente que não gosta de falar de dízimo. Irmão, 10% é de Deus, esquece. Vem cá, Otto. Vem cá, não, você está escorado, as meninas estão escoradas aqui, deixa eu ver aqui. Vem você mesmo, João, vem aqui. Vou explicar isso aqui para você nunca mais ficar acreditando em bobagem que fala de dízimo e oferta por aí, porque tem um monte de ladrão, que é pastor e é ladrão mesmo, né? A gente sabe disso, todo mundo sabe. Mas para falar o que é bíblico, o que Deus instituiu, vamos lá. Não tem nada a ver com o que eu falo, mas eu vou falar. Então, beleza, e o Joãozinho aqui. Nós trabalhamos aqui, junto, eu e o João. Aí no dia do pagamento, é óbvio, né? Eu ganho muito mais do que o João, né? No dia do pagamento, o João ele vai receber R$100 e eu vou receber R$900. Amém ou não amém? Isso é o salário. Aí no dia do pagamento o João não pôde vir. E aí o patrão foi lá e me pagou 1.000. Falei, esse 100 aqui é do João, tá? Falei, beleza. Só que a gente não vê o patrão. Eu vi, mas ele não. Ele não vai ver só daqui a um mês para ele ver de novo. Aí eu vim e ó. Ô João, esse mês não vai dar de pagar, cara. Vai aguentando aí as pontas. Entendeu não? Eu vou te explicar. R$1.000, 10% é quanto? Isso aí. Pode sentar. O que Deus disse na palavra dele sobre dízimo é o seguinte. Ele falou, leve o meu dízimo, é meu, para minha casa. Está lá as promessas, tudo lá, depois você vai ver e vai entender isso. E aí o que acontece? Por que a Bíblia, Deus chama de ladrão quem não devolve o dízimo? Por causa disso. Porque ele fala, eu estou te confiando aqui, o teu salário, 10% aqui, eu quero que você leve para que a obra continue fluindo, para que a obra de Deus avance. É isso. Aí ele vai lá e... Beleza? Aí ele vai lá e rouba a Deus. Por isso que Deus, em Malaquias capítulo 3, a partir do verso 1, você vai ver Deus alertando o povo, que o povo estava roubando Deus nesse sentido. Então tira da sua cabeça essa ideia de que eu tenho que dar o dízimo. Você não dá dízimo, irmão. A não ser que você considere que tudo que você tem, tudo que você é, tá, veio de você e não de Deus. Porque se você entende que é Deus, o dízimo é de Deus, ponto. Mas eu não quero falar de dízimo. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, é que algumas pessoas são dizimistas. Eu venho aqui dar 10% para a igreja, né? Dá. Devolve para Deus. Beleza. Agora nada vai me abalar. Nada. Porque eu sou dizimista, porque eu levei o meu dinheiro para Deus, e agora Deus vai proteger tudo, vai cercar tudo, como alguns pastores falam por aí, né? Dá seu dízimo, que aí eu repreendo o devorador, o que destrói, o que... irmão, só se você for repreender você. Porque você dá 10% no altar da igreja, pega 90% e rasga, pega 90% que é teu, e aí você vai lá e desperdiça com um monte de coisa que não tem nada a ver com o propósito na sua vida, com a sua família, etc e tal. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Eu estou falando que tem muita gente que é até dizimista, mas ele não consegue administrar o próprio, e aí ele fica aí chorando as mágoas. Por quê? Porque tomou decisões ruins. Decisões ruins têm consequências ruins, irmão. Nem tudo é espiritual, mas a palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Se você quer viver uma vida sedentária, você pode viver. Você quer comer igual um balofo? Quer viver uma vida totalmente desregulada? Vai comer. Vai ter que uns dias vai ter que abrir uma porta para você passar. Por quê? Porque não cuida da saúde. Amém ou não amém? Outra pessoa não bebe água, não come direito, é uma refeição por dia, vai secando, vai virando quase uma caveira. O que é isso, pastor? O senhor está ofendendo? Estou não, irmão, estou alertando os irmãos que nossas escolhas, da nossa saúde, na nossa vida espiritual, sabe, com quem que você está deixando seus filhos sair, com quem que você está deixando, sabe, a sua família se envolver, tudo isso são escolhas que não são do acaso. Depois o filho está nas drogas, não sabe o que foi. Uma vida liberal, bagunçada, aí depois vem pôr culpa no diabo, irmão. Existem situações que são do acaso, existem coisas que estão acontecendo terríveis na sua vida por escolhas ruins. Aí está com diabetes, aí está com problema. Por quê? Porque não tem coragem de fazer o básico. O básico. Dá glória, irmão. Dá glória. Aleluia. Então veja bem, existem situações do acaso, mas existem situações que são minha responsabilidade, eu preciso fazer.
Tem muita gente, irmão, que está vivendo uma vida ruim, que é o terceiro ponto, eu vou orar. Que está vivendo uma vida muito preocupada em vivê-la para agradar os outros, ou para suprir a expectativa de alguém. Talvez hoje, você nem é você mais. Você é um impostor. Uma pessoa que foi construída com o anseio dos outros. Talvez hoje você tem características e tem levado a sua vida que nem é você mais, você já se perdeu, você não faz mais o que você gostaria de fazer, você não vive como você gostaria de viver, você é uma cópia do que o mundo aí, do que o Instagram está dizendo que você tem que ser. E aí você não tem felicidade mesmo, irmão. Você vai vir para a igreja, você não vai se encontrar nunca, porque você é um pedacinho de todo mundo. Você é um pedacinho da riqueza que você vê na vida do outro, que você quer chegar lá. Você é um pedacinho da inveja que você teve do outro irmão que viajou, que foi para a praia. Você é um pedacinho, sabe, daquele trauma do seu pai e da sua mãe. Você é um pedacinho de cada coisa. E se você não cuidar, irmão, você se perde, porque a verdadeira identidade sua está aqui, irmão. É aqui que você vai conhecer a Deus e se conhecer. Davi já era rei. E ele falou assim: sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele está dizendo: Deus, o Senhor não me conhece. Ele está dizendo: sonda-me e me conhece. Ele quer dizer: sonda-me, Senhor, e me mostra quem eu sou. Mostra quem eu sou de verdade, para que eu vim. Será que eu estou... Eu imagino que Davi muitas vezes estava sentado lá no trono, né, lá do reino, e ele ficava se perguntando: mas rapaz, eu estava tocando ovelha do meu pai, agora eu estou aqui, como é que é isso? Né? Às vezes você está indo no seu serviço, irmão, sua faculdade. Eu acho que quem faz faculdade passa muito por essa crise aí de pensar: será que é isso aqui mesmo? Ou não é? São crises, eventualidades, situações que vão acontecendo, por acaso, pelas nossas escolhas e, infelizmente, pela expectativa dos outros. Pessoas que às vezes estão impulsionando você a viver uma vida que você não quer, e você já se habituou, e está estagnado, e está infeliz, e não está conseguindo romper em Deus, você não percebe, irmão. Você não percebe. Eu vou falar uma coisa bem prática aqui, talvez polêmica, mas prática. Dá uma sentadinha assim, irmão, e medita a respeito de onde você está na sua vida. Como que eu vou fazer isso? Dá uma olhada no retrovisorzinho e observa se você está vivendo aquilo que o seu coração queima. É aquilo que você almejou diante de Deus. Talvez tinha até uma promessa de Deus sobre isso na sua vida e você não está fazendo isso mais. Por quê? Por quê? Porque teve a influência do acaso? Eu, quando acontece uma coisa que está fora do meu controle, eu faço igual Jó. O acaso está fora do controle. Jó tinha controle num relâmpago, caiu lá? Não tinha. Os filhos, não tinha. Ele estava fazendo a parte dele. Quando é assim, irmão, você fala assim: Deus está no controle, Senhor, guarda minha vida, vou em frente, não vou me abalar. Mas quando você observar que tem um problema que está acontecendo, que a culpa foi sua, irmão, não fica choramingando, não, vai lá e resolve. Para de ser frouxo. Se você foi lá e fez a dívida, pastor, não tem para pagar, então pelo menos vai lá dar uma satisfação. Seja homem. Vai lá e fala, conversa, renegocia. Não fica fugindo não, irmão, da sua responsabilidade. As pessoas estão de olho em você e estão vendo, irmão. Estão vendo o Cristo que você está pregando. Nós somos falhos, irmão, mas nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Você foi lá e magoou, quem magoou? Você vai lá, pede perdão, conversa, mas assuma a sua responsabilidade. Agora, diante de tudo isso que você está vendo na sua vida hoje, que eu estou falando aqui para problemas distintos, cada um aqui está passando um momento da sua vida. Observa, foi Deus? Se foi Deus, está fora do seu controle, glorifica a Deus, adora a Deus, igual Jó fez, irmão, porque ele não tinha controle da situação, não tinha explicação. E olha, eu vou falar para você, irmão, se você está passando uma coisa que está fora do seu controle, você não consegue entender porque que você está passando, foi Deus. Agora, se você observou a situação que você está vivendo, você fala: eu estou passando por isso aqui porque eu fiz isso aqui, porque eu errei aqui. Então, assuma a responsabilidade, começa a plantar coisa boa, que daqui a pouco acaba a colheita ruim, e aí você começa a colher coisa boa de novo. Amém ou não amém? Se você não está tendo força para sair do seu erro, clame a Deus, porque o Senhor é capaz de tirar você dessa situação aí, mas não anulando a sua responsabilidade. Ele vai te dar recurso. Se você tiver humildade, se você buscar orientação do céu, da palavra, Deus te levanta de novo.
Agora, uma coisa eu vou te falar, irmão: expectativa dos outros, cai fora disso aí. Cai fora da expectativa do sonho do outro para a sua vida. Irmão, quanta de gente manipuladora que tem do nosso lado. O diabo, o Deus, ele quer que esse diabo na sua vida caia por terra, irmão. Que essa amizade é uma amizade manipuladora, é uma amizade que coloca você, sabe, em situações difíceis. Você não consegue sair da pessoa. Que prisão é essa? Pior que macumba. Cuidado, irmão, com quem você tem caminhado junto, com quem você tem dado ouvido, irmão. Cuidado, porque muitas vezes a vida ruim que você está levando hoje é influência de gente que só quer ver você destruído, arrebentado. E aí, para finalizar, o que aconteceu? Jó passou por tudo isso, você sabe. Sofreu, perdeu tudo. Eu vejo, irmão, no meu ponto de vista, que as perdas dos seus filhos foi irreparável. Irreparável. A Bíblia diz que depois Deus repara isso, e depois que Deus perdoa, né, depois que Jó perdoa os seus amigos que foram lá falar para ele um monte de coisa, a palavra de Deus diz que Deus restitui a vida de Jó, e ele volta a ter uma vida completamente abençoada e cheia de maravilhas. Só que, o que era o propósito de Deus em tudo isso? Pastor, por que Deus permite uma criança passar por enfermidade? Por que, pastor, que Deus permite uma pessoa perder um filho? Por que Deus permite? Por que Deus permite? Irmão, o interesse de Deus na sua vida é para a eternidade. Você está passando por aqui, é rápido. Bom, quanta gente está morrendo na nossa cidade? Não vou nem falar fora. Aqui, a senha vai chegar. O dia que chegar, Deus não vai cobrar você pela santidade, pela sua perfeição. Ele vai cobrar pelo quanto você se esforçou para fazer o certo, ainda que o mal está dentro de você, ainda que o pensamento que você pensa, você cobiça, você interessa em coisa que não é para você, mas você está lutando, você está buscando a Deus, você está indo para a igreja, procurando fazer a vontade de Deus, cuidando dos outros, investindo naquilo que realmente edifica. Deus, Ele está contigo, irmão. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Em silêncio, irmão. Eu queria que você se procurasse. Você está vivendo esse problema que você talvez está enfrentando hoje? É uma negligência sua? Eu vou falar isso porque o Espírito Santo de Deus fala no meu coração, irmão, que às vezes tem algumas pessoas que parece que está enfrentando uma situação tão difícil, mas parece que está tentando empurrar uma montanha. Ele está tentando tirar do lugar uma parede, fazendo uma força extrema para isso sair do lugar. Jesus disse que montanha só se move através da fé. E não é empurrando na força. A palavra de Deus diz: diga a esse monte. É através da palavra, irmão. É através da oração. É através da autoridade espiritual. Se você sente um peso, como se você estivesse carregando um planeta sozinho nas suas costas, você está fazendo errado. Você precisa rever isso. Você precisa se atentar para isso, irmão. Porque cada palavra que eu estou falando aqui talvez tenha doído aí. Eu estou dizendo para o seu bem. Eu estou falando para o bem da igreja. Eu estou falando para que você se levante, para que você tome uma escolha diferente na sua vida. Você sente que está difícil sair desse lugar, irmão? Deus trouxe você aqui essa noite para isso. Você vai sair daqui nessa noite restaurado, no seu ânimo, na sua coragem, na sua força. Você não veio parar aqui por acaso, não, meu Deus, tem um propósito na sua vida. Você jamais ia parar na presença de Deus por acaso, não. Deus te trouxe. E eu queria que você observasse: o que você está vivendo hoje é um acaso? É porque Deus quis estar fora do seu controle, então clame a Deus e ore. Se você está passando um momento na sua vida difícil, complicado, mas foi você que causou isso, se arrependa. Diga: Deus, eu sou culpado. Eu errei, mas eu quero acertar. Eu quero que o Senhor me ajude a viver um milagre da minha vida nessa área. Talvez você se arrebentou, mas essa noite Deus está restaurando o seu entendimento. E aí você vai sair daqui com a sua mente livre, abençoada. E a terceira coisa: se o que você está vivendo hoje, irmão,
você está infeliz, você está num caminho diferente do que a vontade de Deus por causa da influência, da vontade dos outros. Talvez você parou de estudar por influência dos outros, para curtir a vida, para ficar vivendo a vida de qualquer jeito. Talvez você tomou um prejuízo por influência dos outros. Talvez você não venha, às vezes, para a igreja, cultuar a Deus, se dedicar a Deus por causa de influência do mundo, influência das pessoas. Sabe? Cuidado, irmão. Pai, eu oro pela tua igreja nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E a minha oração, Pai, com toda sinceridade, é que o teu povo entenda, assim como o Senhor tem derramado sobre a minha vida e tem me ensinado diariamente a ser um pouco melhor a cada dia, que o Senhor derrama sobre nós o teu Espírito Santo e nos dê sabedoria, para que a gente não venha, Senhor, colocar nenhum empecilho, nenhuma barreira entre nós e o Senhor. Que o teu povo possa sair daqui cheio da presença do Senhor e da vontade de servir, e que a realidade bata na nossa porta, assim como foi uma sequência de eventos na vida de Jó, que Jó não sabia o que fazer. Jó dobrou os seus joelhos, se humilhou diante de ti, e ele foi levantado no tempo certo. Que o teu povo nessa noite entenda que não há nada que não possa ser resolvido em oração. Que a tua igreja entenda isso, e que as nossas orações sejam mais fervorosas a partir de agora. Que o nosso coração seja mais humilde a partir de agora, e que o teu Espírito Santo nos acompanhe para a glória e louvor do teu santo nome. Você pode colocar a mão ou sobre a sua cabeça ou sobre o seu coração e diga assim: Senhor, bem forte, Senhor, essa noite eu assumo a responsabilidade. Se eu errei, me perdoa, Deus, me levanta, me ajuda a acertar, mas que no nome de Jesus, tudo que eu passar seja para a glória do Senhor, para que eu alcance o propósito para qual eu existo, e eu possa encontrar em vida esse propósito. Em nome de Jesus, você que recebe essa palavra, aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos dar ao irmão Gleidstone, amém, trazer o recado final para nós essa noite. Boa noite, igreja do Senhor. Que palavra abençoada, né? Quem aqui nessa noite foi edificado? Amém? Glória a Deus. Queria passar aqui bem breve, queria dar um recado para você jovem, você adolescente, para estar vindo aos sábados cultuar com a gente. A gente está tendo culto todos os sábados para jovem, para adolescente, e tem sido uma bênção, e você não pode ficar de fora. Você pai, você mãe, incentiva seu filho a estar aqui conosco. Eu creio que vai ser bênção, assim como tem sido todos os sábados os nossos cultos que a gente tem feito e tem participado. Amém? Então fica aqui o recado. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Quem foi edificado com essa palavra, levanta a mão assim. Glória a Deus. Deus é tremendo, né, meus irmãos? Deixe suas mãos levantadas para o alto aqui. Vamos fazer mais uma oração? Querido Espírito Santo, nós te rendemos glória e louvor neste lugar, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Pai, por esse direcionamento. Obrigado pelas tuas bênçãos, Pai, pela tua misericórdia. O Senhor tem sido misericordioso conosco, e o teu cuidado, Pai, tem sido de dia, de noite. Muitas vezes, quando estamos dormindo, o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos restaurado, nos edificado, Pai. E quantas bênçãos passam diante dos nossos olhos sem a gente perceber. Que o Senhor possa, Pai, avivar o nosso coração e nos voltar pela tua palavra, nos voltar, Pai, os olhos para o céu, para que a gente possa contemplar, Pai, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa família, para a glória do teu nome. Amém. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizem amém. Está encerrado, meus irmãos, em nome de Jesus.